Oi, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Vocês sabem que sexta-feira é o dia das Ciências Jurídicas comigo, Núbia de Paula, que sou coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas aqui da Gran Faculdade. E toda sexta nós temos um convidado super especial para agregar no seu currículo, trazer informações atualizadas que vão para além da teoria, estão na prática. E vocês já viram que ao meu lado estou aqui com essa mulher maravilhosa e eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque também é advogada como eu. A doutora Vanessa Sanches é uma querida, uma profissional espetacular, encaixou um tempinho ali na sua agenda para poder vir falar para vocês. E já aqui monopolizei e falei, Vanessa, são 2 temas, porque é muita coisa que eu preciso que os nossos alunos saibam. E essa nossa primeira live, ela vai ser sobre a privacidade. Você sabe o que é privacidade? Você conhece sobre privacidade? Mas eu preciso te falar que essa mulher aqui do meu lado, ela entende tudo sobre isso. Sabe por quê? Porque ela é DPO aqui no GRAM. Ela cuida do nosso departamento jurídico. Ela é gerente do departamento jurídico. Ela é advogada especializada em compliance, líder de comitê de ética aqui do GRAM. E além disso, ela possui certificações internacionais, meu amor. Sim, ISO 27001, segurança da informação, privacidade e proteção de dados, com experiência em adequação de empresas à LGPD e também à GDPR. Ou seja, essa pessoa que está aqui do lado, ela vai trazer informações preciosas para você, nosso aluno, e você que não é nosso aluno. E eu sei que eu já monopolizei demais o tempo, passo a palavra para a nossa convidada. Obrigada, doutora Núbia, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar para os alunos do GRAM. Já não é a primeira vez que eu venho aqui e é sempre uma honra poder estar aqui presente e poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Além de PO aqui, também sou gerente do jurídico do GRAM, então represento aqui a minha equipe em poder demonstrar um pouquinho do nosso trabalho aqui no GRAM e vocês, alunos, também conhecerem um pouquinho das instituições que vocês estudam diariamente. A gente vai falar um pouquinho sobre privacidade, que é um tema muito bacana, muito recente. A gente tem cada vez mais profissionais precisando se especializar na área de privacidade, né? E o que é a privacidade? O conceito de privacidade, né? Todos nós temos a nossa privacidade de dados, por exemplo, então a gente tem o poder de determinar o que é feito com os nossos dados, por onde eles são coletados, o que as empresas fazem com eles quando coletam. Então, sobre esse compartilhamento, a privacidade diz sobre isso, os meios de adequação em que as empresas coletam e armazenam esses dados, e você tem o direito de saber sobre a sua privacidade, e em determinado momento você tem direito de excluir esses dados também, em determinar que as empresas e determinados profissionais não trabalhem mais com esses dados, porque isso quer dizer a respeito da sua privacidade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de privacidade, né? Quando você entra num site, você às vezes vai fazer um cadastro, você quer saber sobre uma promoção, quer comprar um produto, você coloca lá inúmeras informações. Será que é comum você colocar informações sobre os dados do pai, da mãe, e inúmeras informações até sobre aspectos de saúde, de gênero? Isso é a sua privacidade. E você tem que avaliar se aquela coleta de fato faz sentido com aquela compra, com aquele cadastro. De modo geral, você deve se limitar a prestar informações sobre a sua privacidade do âmbito da compra, por exemplo. E informações ademais que não são necessárias, você não precisa expor. E aí você tem esse direito. As empresas têm que se adequar a isso, e aquela empresa que hoje não está adequada, ela corre um risco de ser sancionada, e a gente vai falar esse tema num outro debate. Mas você, como titular dos seus dados, você tem que avaliar se aqueles dados fazem sentido para aquela compra. Muitas vezes também, você vai fazer, eu quero fazer uma tradução de um documento, e aí você baixa um aplicativo. Baixa um site. Aquele site é confiável? Quando você subiu aquele documento, tinha dados pessoais lá, naquele upload que você fez para fazer aquela tradução, por exemplo? Ele armazenou aqueles dados. É um risco à sua privacidade? É um risco à privacidade das pessoas que estavam lá naquele documento, dados, razão, né, CNPJ, nomes pessoais, endereço. Muitas vezes esses softwares que estão na internet, cada vez mais, eles estão coletando esses dados. E o que eles fazem com esses dados, né? Qual que é a finalidade? Então é sempre importante vocês buscarem essa informação quanto a essa finalidade e muitas vezes buscarem a informação quando não está disposta na política de privacidade da empresa que coletou os dados, busquem o DPO da organização.
toda organização tem que ter um DPO, que é uma pessoa assim como eu, que estudou segurança da informação, seja por uma pós-graduação, seja por um curso livre. Isso a gente tem bastante, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Você tem que ter essa pessoa tem que te passar as informações que foram feitas com seus dados, onde eles são armazenados, se coletam com terceiros. Isso quer dizer respeito à sua privacidade, você tem esse direito. Então, assim, a dica que eu dou aqui em relação à sua privacidade, quando você for fazer essa transferência de dados para terceiros, avalie se a empresa é uma empresa séria, se de fato aqueles dados que estão sendo solicitados fazem sentido. Se você tiver alguma dúvida, confirme se aquele provedor é o provedor correto, principalmente quando você for fazer um pagamento, se aquele é o boleto correto, se aquela empresa é uma empresa legítima, porque existem muitas pessoas aí utilizando seus dados pessoais para outras finalidades que não as adequadas à execução daquele contrato de consumo, por exemplo. Então é importante você sempre avaliar esses riscos de privacidade e conhecer um pouquinho, né? Eu convido a professora Núbia a falar de alguns cursos que a gente pode ter aqui do GRAN, que pode te auxiliar a conhecer sobre privacidade, sobre segurança da informação, que hoje qualquer profissional do mercado pode ter esse conhecimento e ele traz valor para a empresa. Afinal, todos os processos dentro de uma organização precisam de privacidade quando se trata de informações pessoais. Mas, doutora Núbia? Nossa, sem dúvida, doutora Vanessa, e é muito relevante tudo isso, porque a tecnologia, o avanço e uso da tecnologia no nosso dia a dia, seja em casa, quando você tem aquela Alexa na sua casa, ou seja no seu trabalho, é algo irreversível. Então não tem como mais eu imaginar trabalhar, viver sem uso da tecnologia, só que tem que ser um uso consciente. E você precisa saber usar e lidar com os problemas que essa tecnologia, como tudo na vida, pode trazer, né? Então eu tenho um celular, isso pode me trazer um problema? E aqui na Gran Faculdade, Vanessa, foi muito bom você tocar nesse assunto. A gente tem uma preocupação de colocar o uso consciente da tecnologia, a correta gestão e proteção de dados e principalmente a segurança da informação em todos os nossos cursos. Por exemplo, nas ciências jurídicas, nós temos defesa cibernética, Perfeito. Que é um curso que vai trabalhar toda essa gestão aonde, Vanessa? Onde a gente é mais frágil, nesses meios digitais. Eu tenho certeza que você, como uma pessoa antenada, assim como eu, faço diversas compras, negociações e tratados pela internet. Com então, certeza. como que a gente pode se defender disso? Para DPO é ótimo esse curso, né? Eu vou maravilhoso. Fazer. Vou fazer mais Vanessa, um curso na minha lista. Maravilhoso, esse curso é perfeito. Nós temos segurança da informação, nós temos ciência de dados, e não só na graduação, pessoal, na pós-graduação também a gente tem. Então, assim, Vanessa, eu creio que você, como nosso DPO, você como uma pessoa que entende dessa segurança de informação, hoje nós não podemos ter um mercado ou um profissional dissociado desses entendimentos. Não tem mesmo. Porque senão esse profissional vai ficar o quê? Sucumbido no mercado, né? Eu concordo plenamente com você. Aí falando desse profissional, a gente não tem que se restringir à área jurídica, por exemplo. Eu, por acaso, sou da área jurídica, mas existem DPOs e profissionais de privacidade de todas as áreas. E eu vou dar um exemplo que é parte do papel aqui do DPO, que é o mapeamento de dados, né? Sensacional. Então, o mapeamento de dados é você fazer um inventário de todos os dados coletados pela empresa em todas as áreas. Então, no RH eu preciso desse profissional de privacidade, porque ele vai ajudar nesse mapeamento, ele vai ajudar a fazer ali o ciclo de vida, por onde esse dado começa, quanto tempo ele armazena. Eu transfiro esse dado para um terceiro, eu compartilho com uma empresa que compra benefícios, por exemplo, eu compartilho com uma empresa de seguro de saúde. Quem tem acesso? Qual é o controle desse acesso? É por e-mail? É por um sistema? Eu consigo saber quem acessou esse dado? Esse sistema tem um log de auditoria? E mesmo é uma pessoa de RH que eu estou falando, tá? Estou dando um exemplo de uma pessoa de recursos humanos que precisaria ter o mínimo desse entendimento para ela poder aplicar controles de segurança. Isso vai em todas as áreas. Então, a pessoa do financeiro, ela é formada ali em finanças, ela trabalha ali como no dia a dia dela, ela trata dados pessoais e também dados financeiros que também podem ter um risco à privacidade da empresa, né, as questões comerciais. Ela precisa saber como controlar esses dados, de que maneiras técnicas ela vai poder agregar ali para mitigar um risco de vazamento. E esse profissional também precisa conhecer sobre privacidade. Então, não é um limite da área jurídica que a gente entende que todo profissional
profissional, independente da área de atuação, precisa conhecer sobre privacidade. E aí falar sobre segurança cibernética, que é o nosso dia a dia, cada vez mais a gente utiliza a internet para essa troca de informações, a gente utiliza sistemas. É muito importante também que esse profissional conheça, né, todas essas áreas. Vou dar umas dicas aqui do que a gente pode fazer num processo simples de mapeamento. Então, eu identifiquei a coleta do dado, busquei esse dado, eu preciso coletar esses dados para uma compra, para uma emissão de nota fiscal. Eu compartilho esse dado com outro departamento. O que esse outro departamento faz com esses dados? Ele armazena para uma futura consulta. Será que eu consigo identificar se a pessoa que está acessando esse dado, ela precisa mesmo desse dado? Será que eu consigo colocar um controle de acesso, que aquela pasta, aquele sistema só é acessado por profissionais com privilégio mínimo? Ele pode acessar somente em casos de emissão de nota fiscal, por exemplo, ou em caso de uma consulta através de um processo judicial, ele pode ter acesso, ou não, eu vou deixar aquele dado, aquelas informações financeiras abertas e todo mundo do departamento vai acessar. Então, o profissional de privacidade tem que ter essa visão, e isso pode ser em qualquer área, dentro do financeiro, dentro do RH, dentro da área jurídica. Ele precisa ter esse conhecimento mínimo ali do que ele pode fazer para melhorar o processo no dia a dia na empresa dele. E também no dia a dia dele como pessoa física, no tratamento de dados que ele faz, por exemplo, numa farmácia. Hoje você chega em qualquer lugar, pedem seu CPF, né? Faz sentido você entregar seu CPF? Às vezes faz, às vezes você precisa emitir uma nota fiscal. Muitas vezes não, ele quer o seu CPF, aí ele pede o nome da sua mãe, ele pede a idade, ele pede o seu WhatsApp para poder mandar a promoção. Você quer receber promoção daquela empresa? Muitas vezes você não quer, só que eles não falam abertamente para que ele está coletando aquele dado. Então é importante você questionar se de fato faz sentido você transferir aquele dado, porque isso quer dizer sobre a sua privacidade. Você não quer, por exemplo, contato com aquela empresa, você só quer fazer aquela compra, você pode negar a informação desse dado, senão eu não tenho interesse. Mas o CPF, se você quiser a nota fiscal, aí faz sentido, mas mais que isso é exagero e aí infere a sua privacidade. Como titular de dados, você tem esse direito de negar também. A gente pode falar um pouquinho também agora sobre o marco... Falar tudo, né? Falar tudo. Por que a privacidade está tão falando agora? Assim, por que estão muito mais falando sobre privacidade e antes não falava-se tanto sobre privacidade, né? Com a LGPD, a privacidade tomou uma proporção maior, né? A gente começou a ter fiscalizações sobre empresas que não colocaram medidas técnicas e administrativas na proteção desses dados. Então, cada vez mais as empresas estão disponibilizando as políticas de privacidade delas nos sites, né? Elas estão entregando informações sobre o que elas fazem com aqueles dados, quanto tempo elas armazenam, e a empresa que não fizer isso, ela pode ser sancionada. Então, as empresas, de modo geral, a gente falava que elas precisavam se adequar. Hoje já passou desse tempo, elas precisam estar adequadas. Então você, como profissional, tem a oportunidade de auxiliar a empresa, o departamento, a adequar a essa norma. E a LGPD, ela não é uma lei que é nova mais, né? Ela já desde 2018, as empresas já têm que conhecer, ela é um processo contínuo. Então hoje eu mudei um processo, eu peguei um processo de marketing que coletava dados e enviava e-mails em larga escala, e essas pessoas não estavam satisfeitas com esse recebimento de mensagens. Então eu informei para elas que elas poderiam optar se querem ou não receber as mensagens. Isso muda a cada dia, entra um outro colaborador, entra um outro profissional, volta a receber aquelas mensagens. Então o processo de adequação ele é contínuo e você, como profissional, conhecendo a privacidade, vai estar sempre ali, orientando, treinando, refazendo ali todo esse mapeamento, identificando se não está em risco, se você não está coletando dados em excessos, porque privacidade é isso também, é o quanto o titular informa dos dados dele para você e você, como empresa, o quanto você precisa. Você não pode mais coletar dados em excesso, você tem que coletar dados mínimos necessários somente para aquela finalidade. Então, se a gente está falando de um dado de aluno, eu preciso talvez ter um contato do aluno para poder enviar um parecer para ele, emitir o diploma dele, preciso ter o e-mail dele, preciso ter os dados para emitir a nota fiscal, mas eu não preciso saber sobre a família dele, sobre a orientação sexual dele, tipo sanguíneo, exatamente. E aí não faz sentido eu ter. Então, cada vez mais os profissionais têm que adentrar nesse mundo de privacidade e auxiliar as empresas e a sociedade, de modo geral, né, que dado agora não é mais como antes, você se coletava, talvez eu precise lá no futuro, faz essa pergunta também, envia esse formulário, mas quem sabe eu preciso, coloca também essa pergunta. Não é mais assim, e a gente está aqui como profissional de privacidade para poder
mudar essa história. Vanessa, isso então me diz que nós precisamos fazer uma continuidade dessa live. Porque os nossos ouvintes, os nossos alunos principalmente, precisam entender e conhecer um pouco mais sobre a LGPD. Combinado. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas ficam repetindo LGPD, mas ninguém compreende exatamente o alcance disso. Você topa? Topado. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade. Então, ótimo. Então, você que está aí, não perca. Doutora Vanessa vai continuar esse nosso bate-papo conhecendo a LGPD. Voltamos no próximo episódio. Até mais.